Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Na nossa aula de língua portuguesa de hoje, nós falaremos sobre um gênero textual que com certeza vocês já conhecem. É o poema. Mas vamos relembrar o que é um poema? Poema é uma composição literária formada por versos e estrofes. A forma com que o poema é escrito no papel é diferente da forma com que os outros gêneros textuais são escritos, porque o poema vai ocupar apenas uma parte da folha, diferente dos textos em prosa. Bem, se o poema é formado por versos e estrofes, o que é um verso? Verso é cada linha do poema. Então, se o poema tiver 10 linhas, ele tem 10 versos. Se o poema contém 20 linhas, ele vai ter 20 versos. E estrofe é o agrupamento de versos. Então, o conjunto de cada dos versos nós chamamos de estrofe. O final da estrofe é marcada por uma linha em branco. Vamos ler o poema A Lua Foi ao Cinema. Nesse poema, nós vamos ler 4 estrofes. Ele vai conter, na verdade, 4 estrofes. Ao final do poema, nós vamos contar a quantidade de versos. Vamos lá. A lua foi ao cinema. Passava um filme engraçado. A história de uma estrela que não tinha namorado. Não tinha, porque era apenas uma estrela bem pequena, dessas que quando apagam, ninguém vai dizer que pena. Era uma estrela sozinha, ninguém olhava para ela, e toda a luz que ela tinha cabia numa janela. A lua ficou tão triste que aquela história de amor que até hoje a lua insiste, amanheça, por favor. Vamos contar a quantidade de versos do poema. Lembrando que versos é a quantidade de linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eu tenho 16 versos em um poema estruturado em 4 estrofes. Cada estrofe do poema apresenta a mesma quantidade de versos, 4. Mas pode acontecer de aparecerem poemas onde cada estrofe apresente uma quantidade de versos diferente. Agora, nós vamos falar um pouco sobre um recurso que os poetas adoram, que são as rimas. Rimas são palavras que terminam com o mesmo som ou com sons parecidos. Por exemplo, janela rima com panela. Peteca rima com boneca. Janela e panela terminam com sons idênticos. Peteca e boneca também. Agora vamos ler o poema A Bailarina. Esta menina tão pequenina quer ser bailarina. Não conhece nem dó nem ré, mas sabe ficar na ponta do pé. Não conhece nem mi nem fá, mas inclina o corpo para lá e para cá. Não conhece nem lá nem si, mas fecha os olhos e sorri. Roda, 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 com os bracinhos no ar, e não fica tonta, nem sai do lugar. Põe no cabelo uma estrela e um véu, e diz que caiu do céu. Esta menina tão pequenina quer ser bailarina, mas depois esquece todas as danças e também quer dormir como as outras crianças. Nós temos uma estrofe, 2 estrofes, 3, 4, 5, 6, 7, 8 estrofes. Olha, cada estrofe é marcada
tem seu final marcado por uma linha em branco, né? Cada estrofe do poema apresenta a mesma quantidade de versos? Não. Na primeira estrofe, nós temos 3 versos. Na segunda, nós temos 2. Na terceira, também 2. Na quarta, 2. Na quinta estrofe, 2. Na sexta estrofe, 2. Na sétima estrofe, se repete a primeira estrofe, que são 3 versos. E na última estrofe, nós também apresentamos 2 versos. Em relação às rimas, esse poema é cheio de rimas. Menina rima com pequenina, que rima com bailarina. Ré rima com pé. Fá rima com lá. Si rima com sorrir. Ar rima com lugar. Véu rima com céu. Menina rima com pequenina, que rima com bailarina. Danças rima com crianças. Então, nós temos um poema cheio de rimas. Todas as palavras, todas as últimas palavras de cada verso apresentam rimas. Mas também pode acontecer dos poemas apresentarem versos brancos. O que são esses versos brancos? São aqueles poemas que não apresentam esquema de rimas. Por exemplo, nós temos o poema Esperança. Lá bem no alto do 12º andar do ano, vive uma louca chamada Esperança. E ela pensa que quando todas as sirenas, todas as buzinas, todos os reco-recos tocarem, atira-se, e ó doloroso voo, ela será encontrada miraculosamente incólume na calçada, outra vez criança, e em torno dela indagará o povo. Como é teu nome, meninazinha de olhos verdes? E ela lhes dirá. É preciso dizer-lhe tudo de novo. Ela lhes dirá bem devagarinho, para que não esqueçam. O meu nome é Esperança. Observem que nós não encontramos rimas nos finais de cada verso. Observem também que é um poema diferente dos poemas já lidos nessa aula. Nesse poema, nós não temos nenhuma marcação de final de estrofe, além dessa linha em branco. Então, todo o poema é estruturado em apenas uma estrofe. Os poetas, vez por outra, apresentam esses recursos em seus poemas. Por exemplo, palavras com sílabas separadas, palavras com letras maiúsculas, diferente de todo o poema que foi escrito com letra minúscula, palavras onde vai ocorrer a repetição de uma vogal. Quando isso acontecer, significa que o poeta está querendo que o leitor entenda que todas as vezes que ele for ler, ele precisa dar ênfase àquela palavra, precisa aumentar o tom de voz naquela sílaba. Nesse caso, o autor escreveu com letras garrafais, letras maiúsculas. Então, ele quer dar destaque a essa palavra. Ele escreveu com as sílabas separadas, para que o leitor, ao ler a palavra, dê pausa ao final de cada sílaba. E existem vários outros recursos que nós vamos vendo ao longo da nossa vida de leitor. Conforme formos lendo os poemas, nós vamos encontrar recursos diferentes, que a gente aprende o seu significado com o tempo. Espero que tenham gostado da aula. Beijos e até a próxima.